Fala pessoal do canal Conjugado, tudo bem com vocês? Nos reunimos aqui mais uma vez, neste dia chuvoso em Francisco Beltrão, para o livro 7º de Meditações de Marco Aurélio. Esse cara medita, hein? Nossa Senhora, e nós estamos passando da metade agora. Haja meditação. Hoje estamos tecnológicos e devidamente microfonados para fazermos as nossas meditações. Pessoal, o trecho do livro 7º que eu trouxe para nós hoje é o parágrafo 52, que diz o seguinte: aceita os acidentes que te advêm e foram, de certa forma, tecidos na trama da tua vida. Que é que te pode ser mais necessário? Simples e direto ao ponto. Esse é o bom e velho Marco Aurélio. Velho Marco Aurélio, do século I. Marco Aurélio fala então, pessoal, sobre aceitarmos os acidentes da vida. Eu fiquei refletindo sobre isso, muitas coisas me vieram à cabeça, inclusive uma oração muito famosa dos Alcoólicos Anônimos, né? Daquele programa dos Alcoólicos Anônimos, em que eles têm uma parte da oração que eles dizem, nos ajude a aceitar as coisas que nós não podemos mudar, né? A mudar o que a gente pode mudar e a aceitar aquilo que a gente não pode mudar. Nós estamos vivendo um momento delicado em que o conselho de Marco Aurélio é bastante apropriado. Então veja, essa questão todos os impedimentos, tudo que está acontecendo por conta do coronavírus, é um acidente na nossa vida, né? Especialmente porque não fomos nós que produzimos essa situação. Às vezes nós somos atingidos na nossa vida por coisas que nós mesmos fizemos. Do tipo, às vezes eu sempre fui muito magrelo, mas nunca fui para academia. Entendeu? Então, assim, eu me irritava por ser magrelo, mas não ia pra academia. Então, assim, meio que a minha condição era fruto de algo que eu tinha feito. De algo que eu não tinha feito, nesse caso. Vocês entenderam? No caso do coronavírus, não. É uma situação que veio externa, que eu, particularmente, não tenho nada a ver com isso, no sentido de ter produzido essa situação, mas ela se pôs na minha vida e, por causa dela, uma série de coisas que eu poderia estar fazendo, não estou. E como reagir a tudo isso, né? O conselho do Marco Aurélio, claro, é para a gente aceitar os acidentes da vida. E assim, a gente não precisa concordar, a gente não precisa ficar feliz, mas ele fala sobre aceitar. Ele fala sobre a gente não despender forças lutando contra uma coisa que a gente não pode mudar. Nós temos que conviver com isso. Nós temos que aceitar esse acidente e fazer o melhor que a gente pode na nossa condição, né? Então, talvez o melhor que a gente possa fazer na nossa condição seja nos prevenir para que o vírus não se alastre, fazer um curso online, procurar uma oportunidade de emprego que também eu consiga fazer à distância, me adaptar a essa situação, porque eu não consigo mudá-la, né? Então, quando eu pensei nesse conselho específico de Marco Aurélio, eu pensei muito na nossa situação atual, né? Para que a gente não fique desesperado diante de uma circunstância que a gente não consegue efetivamente mudar. Essas situações dos acidentes da vida, muitas vezes nós não temos nenhuma capacidade de modificá-la ativamente, né? A gente brigar contra os acidentes da vida, muitas vezes é um dispêndio de energia e de tempo, de disposição de ânimo desnecessário, né? Eu penso que a gente pode usar esse ensinamento dele muito nesse sentido de como utilizar a nossa vida, né? O nosso tempo, a nossa energia, os nossos pensamentos, a nossa dedicação. E para isso a gente tem que avaliar as situações, se elas têm o poder de serem modificadas por atitudes nossas ou não. Porque eu acho que nem toda situação da vida, nem todo acidente da vida, quando ele diz aceitar, significa não fazer nada sobre ou não tentar modificar, né? Significa entender também que eles acontecerão. Se preparar para o fato de que acidentes acontecerão e ter jogo de cintura nesses momentos. E a gente tem que lembrar que ele passou a maior parte da vida dele em guerra, né? Ele era liderando as tropas. Então, assim, quantos acidentes não aconteceram em torno dele, né? Eu penso que desse trecho, essa questão de analisar os fatos e os acontecimentos e checar se você
pode ou precisa gastar seu tempo e a sua energia com aquilo, né? Ou se você simplesmente vai lidar, aceitar e seguir em frente, né? Nem toda batalha a gente tem que lutar, né? Às vezes a gente passa pra frente porque tem batalhas mais importantes depois, né? Pra assumir. É isso. É isso. A minha frase, pessoal, é do parágrafo 7. Jamais te envergonhes de ser ajudado. Que, por coincidência, nesse momento que a gente está passando de pandemia, também é muito útil, né? Mas eu acho que essa frase tem utilidade para tudo na vida. Ser ajudado é muitas vezes correlacionado à fraqueza, à doença, à necessidade. A ser menor do que o outro. A ser menos importante, menos valioso. E muitas pessoas, por não aceitarem ser ajudadas ou não avaliarem que precisam ser ajudadas, sofrem além do que precisariam, além do que poderiam, porque não admitem primeiro precisar de ajuda, ou às vezes mesmo sabendo que precisam, não têm a coragem ou talvez humildade. As pessoas não pedem ajuda por motivos diferentes, né? Às vezes por não ter coragem, às vezes por não ter humildade em reconhecer, mas o fim é o mesmo, de não exteriorizar essa necessidade de suporte, né? De apoio, de orientação. E outra coisa que me fez pensar foi que a gente, para ser ajudado, precisa comunicar essa necessidade de ajuda. E muitas vezes a gente não comunica, a gente espera que o mundo, as pessoas entendam que a gente está necessitando de apoio naquele momento e muitas vezes esse apoio não vem. E isso frustra, isso leva o indivíduo a pedir cada vez menos ajuda por ter a sensação de que não tem ninguém para colaborar com ele. Então, eu pensei em N coisas relacionadas a essa questão de ser ajudado, né? A gente sofre um pouco também hoje com essa questão dos estereótipos, né? O estereótipo do homem, né? Que é o homem que não chora, que não pede ajuda, Sim. né? Ou da mulher mesmo, né? Ou da mulher que acredita que precisa ser dona de casa, que precisa de alguma forma, né, servir o marido, alguma coisa desse sentido. E aí acho que às vezes a gente se força a caber dentro de um estereótipo desses, Com né? certeza, os Ou famosos macho alfa, rótulos, Ou né? alguma coisa desse tipo. E é interessante como em todos esses casos, pelo menos aqui na nossa comunidade, na nossa sociedade ocidental, em todos esses casos, essa questão de ajuda, de precisar de ajuda, está relacionada à fraqueza. Quando, na verdade, se a gente for avaliar detalhadamente a vida em sociedade, todos nós precisamos de ajuda o tempo todo. Sim. O trabalho mesmo, se a gente for pensar, o trabalho nada mais é do que uns ajudando os outros com aquilo que sabe fazer. Porque ninguém sabe fazer tudo, então cada um oferece para a sociedade o que sabe fazer. E a gente aceita, porque a gente precisa dessa ajuda. Então a questão é só a gente trazer isso para coisas mais corriqueiras do dia a dia, ou até para sentimentos mais importantes e admitir que precisa de ajuda, aceitar ser ajudado, pedir ajuda. A sensação de receber ajuda é muito prazerosa, né? A amizade nada mais é do que isso, do que troca de ajuda em momentos bons e ruins. Então, eu acho que o que eu queria trazer hoje é tirar um pouco essa noção de que precisar de ajuda e pedir ajuda é sinal de fraqueza, né? Que de fato a gente já faz isso sem nem perceber e que é muito gostoso, a vida fica muito mais suave e divertida e leve se a gente admite, aceita isso e faz pelos outros e aceita que eles façam por nós, né? Eu acho, de novo, trazendo a dimensão de quem era Marco Aurélio, né, de que ele era general romano, das coisas que ele conquistou, né, como general, como imperador. Uma figura histórica dessas dizendo que sim, você pode pedir ajuda é uma coisa... É bastante, com certeza, né? Um homem muito forte, né? Um homem e forte na vida prática mesmo, com inúmeras conquistas em N sentidos, muito sábio e muito forte, e mesmo assim dizendo, olha, aceite pedir ajuda, né? Não tem problema nenhum em ser ajudada, aceite pedir ajuda. E eu creio que a gente precisa ter essa humildade de reconhecer que vamos em alguns momentos ajudar, e isso é muito importante também, e precisamos ajudar, e vamos em algum momento necessitar de ser ajudado.
e comunicar essa necessidade, né? E saber dançar entre esses dois polos, né? Porque Dançar me complica um pouco, mas... os dois são úteis e muito mais do que úteis, eu diria, né? São necessários. Pessoal, nós encerramos então o livro 7º de Meditações de Marco Aurélio, né? Nós destacamos a importância de aceitar os acidentes da vida, né? De identificar aquelas situações que nós podemos fazer alguma coisa e aquelas que nós não podemos, né? Para a gente não até gastar energia onde a gente não precisa, onde a gente não pode. Bom, e eu quis trazer a mensagem sobre a questão de pedir ajuda, né? Que tudo bem pedir ajuda, que isso não é um sinal de fraqueza, que na verdade faz parte da vida desse jogo social. E bora lá, vamos pedir ajuda, vamos ajudar, vamos viver em comunidade. É isso então, pessoal. A união faz a força. Além de açúcar. Ela fica me provocando, de piada, cara. É possível. Pessoal, é isso então. Até a próxima quarta-feira às 18 horas. Abraço.